O Colégio de Líderes negocia um acordo para poder votar a desoneração da folha de pagamentos já na próxima semana. Os parlamentares se reuniram ontem para examinar a proposta. O Henrique Carmo tem mais informações sobre isso para a gente, vai nos contar o que foi discutido nesse encontro. Henrique, bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Prazo apertado para os senadores para decidirem sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento, já que na semana que vem, quando eles pretendem debater esse tema, começa o recesso parlamentar aí no dia 17. Além disso, o prazo que foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso defina sobre este tema também acaba na semana que vem. No próximo dia 19, os senadores já estudam até ir à Suprema Corte para pedir para estender este prazo. Isso tudo por conta dessa falta de consenso sobre esse tema, sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento. O governo sugeriu um aumento de 1% na alíquota da contribuição social sobre lucro líquido, que é um tributo que incide sobre o lucro das empresas, mas os senadores foram contra essa medida. Os parlamentares resistem a qualquer medida que possa causar um aumento de impostos. Ontem, após a reunião de líderes aqui no Senado Federal, os senadores falaram ali com a imprensa. O líder da oposição do Senado, o senador Marcos Rogério, falou sobre essa questão do prazo apertado. Vamos ouvir. Há uma convergência com relação à necessidade de nós darmos um encaminhamento a esse tema, porque nós estamos prensados pelo tempo, pelo prazo. Então o Senado tem um prazo para dar uma resposta em relação a isso, em razão do calendário estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. São setores importantes que geram emprego e que nesse momento precisam dessa resposta. O líder do MDB, o senador Eduardo Braga, falou aí sobre as medidas que podem gerar aumento de impostos. Ele comentou sobre essas questões também ontem, após a reunião de líderes. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Braga. Nós temos que fazer um esforço para que a compensação fiscal não seja feita com aumento de carga tributária. Agora, se tiver que ter aumento de carga tributária, aí que se discuta onde e como. E o Colégio de Líderes disse, então, comprovado isso, aí sim nós estamos dispostos a discutir onde e como. Sugeriu-se, inclusive, o setor financeiro, que apresenta grandes lucratividades, mesmo em momentos de crescimento econômico baixo. A gente lembra que a desoneração dessa folha de pagamento, ela será total nesse ano de 2024 e será retomada a cobrança desses tributos nos próximos anos. A principal indefinição ainda está sobre esse cálculo de quanto que essas medidas sugeridas pelo Senado pode trazer de impacto ali para a desoneração da folha de pagamento. De acordo com o cálculo do governo, as medidas sugeridas pelos senadores não chegam nem a 17 bilhões de reais. Já o impacto da desoneração da folha de pagamento desses setores somente no ano de 2024 será de 26 bilhões de reais. A gente segue acompanhando essas negociações aqui no Congresso Nacional. Para a semana que vem, então, os líderes devem falar mais uma vez sobre esse assunto e a gente traz aqui no Jornal da Manhã. Lívia. Combinado. Obrigada, viu, Henrique Carmo? Até daqui a pouquinho. Vamos ouvir o Vilela a respeito dessas negociações, porque tá difícil, hein, Vilela? E o prazo está muito apertado. O Henrique trouxe a informação pra gente. Eu vou lembrar que aquela primeira proposta, ou pelo menos uma das primeiras apresentada pelo governo, também repercutiu muito mal, que foi aquela medida provisória que limitava compensações de PIS e COFINS para créditos tributários. Houve uma reação muito negativa, a MP não foi para frente. Agora o governo apresenta essa proposta de cobrar 1% a mais na CSLL, a contribuição social de lucros líquidos de todas as empresas, para bancar um benefício para 17 setores, ou seja, joga no colo de todo mundo um benefício para 17 setores e alguns municípios. Agora esperar como essas sugestões do Congresso Nacional vão avançar, mas o tempo está acabando. Exatamente, Lívia. Você vê que a gente, na questão tributária no Brasil, a gente vive a lógica do puxadinho. Vai puxando daqui, vai puxando de lá, cria uma isenção daqui, aumenta o imposto a colar e, no final das contas, quem paga a conta somos nós, contribuintes. Por isso que a gente tem que ter muita racionalidade nesse debate, o que, infelizmente, acaba faltando em Brasília. Eu vejo que eu ainda tenho a expectativa de que na próxima semana as partes acabem resolvendo fazer um pedido de prazo suplementar ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ainda possa
permanecer discutindo um pouco mais. No meu ver, pela exiguidade de tempo que nós temos e diante do pouco avançar, vamos dizer assim, das negociações, eu vejo que talvez não vai ser possível chegar num ponto final já na próxima semana. Porque, de fato, existe uma distância muito grande entre aquilo que o governo executivo exige e aquilo que o parlamento vê disponibilidade de convencer. Vamos aguardar a última semana para ver se o clima de se ingressar, de se estar à beira de ingressar nas férias, no recesso de meio de ano, pode, de alguma forma, fazer com que as partes flexibilizem e que isso não pese tanto no nosso bolso, né?